O Sussurro do Sótão, escrito por Marcelo Adnet. O jovem Lucas sempre sentiu um arrepio ao subir as escadas do sótão. Cada degrau rangia sob seus pés, como se o próprio sótão estivesse sussurrando segredos antigos. O ar, denso de poeira e cheiro de coisas esquecidas, era pesado, quase sufocante. A luz do sol que entrava pelas frestas iluminava partículas de poeira que dançavam no ar, criando uma atmosfera quase mágica. Num dia abafado de verão, enquanto procurava um velho ventilador, sua mão roçou em um diário encadernado em couro, enfiado num canto empoeirado. O toque do couro frio e desgastado enviou um arrepio pela espinha de Lucas. A capa gasta parecia chamá-lo, sussurrando segredos de um tempo distante. Era como se o diário tivesse esperado por ele, guardando histórias que precisavam ser contadas. Intrigado, Lucas sentou-se num baú que rangeu sob seu peso, o coração batendo forte numa mistura estranha de curiosidade e apreensão. Ele abriu o diário com cuidado, sentindo a fragilidade das páginas antigas. O diário, ele logo descobriu, pertencia a uma jovem chamada Elisa, que vivera naquela casa quase um século antes. Seu nome estava escrito com uma caligrafia elegante na primeira página. Sua elegante caligrafia pintava quadros vívidos de sua vida, seus amores e seus medos. Cada palavra parecia trazer à vida um pedaço do passado, como se Elisa estivesse contando sua história diretamente a Lucas. Mas à medida que Lucas mergulhava mais fundo nas páginas, ele se deparou com uma revelação assustadora. As histórias de amor e felicidade deram lugar a relatos de medo e desespero. As anotações de Elisa se tornaram cada vez mais frenéticas, preenchidas por um terror crescente que saltava das páginas amareladas e envolvia o coração de Lucas. Ele podia quase sentir o pânico de Elisa através das palavras. Elisa acreditava estar sendo observada, assombrada por algo que não conseguia explicar. Lucas sentiu um calafrio ao imaginar o que poderia ter causado tanto medo em Elisa. Suas palavras, antes tão cheias de vida, agora transpiravam um medo palpável, que causava arrepios na espinha de Lucas. Ele podia sentir a presença do medo no ar, como se algo estivesse observando-o também. O diário terminava abruptamente, no meio de uma frase, deixando o destino de Elisa um mistério assustador. Lucas ficou com a sensação de que algo terrível havia acontecido. O sangue de Lucas gelou ao ler as últimas palavras arrepiantes. Está aqui, está no quarto. Ele olhou ao redor, sentindo uma presença sombria, e soube que o sótão guardava mais segredos do que ele jamais poderia imaginar. O sótão, antes um lugar de tesouros esquecidos, agora parecia oprimir Lucas, o ar impregnado de olhos invisíveis. Cada canto escuro parecia esconder segredos, e o silêncio era quase ensurdecedor, como se o próprio tempo tivesse parado ali. Ele quase podia sentir o terror de Elisa, provar o medo que se agarrava às suas últimas palavras. As páginas amareladas do diário contavam uma história de desespero e angústia, e Lucas sentia cada emoção como se fosse sua. Os pelos da sua nuca se arrepiaram. Era como se uma mão gelada tivesse tocado sua pele, enviando um calafrio pela espinha. Ele tentou afastar a sensação, racionalizar o desconforto crescente que lhe corroía as entranhas. Mas a sensação de ser observado não desaparecia, e ele se pegava olhando por cima do ombro, esperando ver algo que não estava lá. Era só um velho diário, ele dizia a si mesmo. Apenas palavras escritas há muito tempo, sem poder real. Mas, no fundo, ele sabia que havia algo mais. Mas, no fundo, uma semente de dúvida havia sido plantada. E essa dúvida crescia, alimentada pelo mistério e pelo medo que emanavam das páginas do diário. Naquela noite, Lucas dormiu mal, as palavras de Elisa ecoando em seus sonhos. Ele se revirava na cama, incapaz de encontrar paz, enquanto imagens perturbadoras invadiam sua mente. Ele viu o rosto dela tomado de pavor.
Sentiu o frio da presença invisível que a assombrou em seus últimos dias. Era como se ele estivesse vivendo os últimos momentos de Elisa, sentindo seu medo e desespero. Quando acordou, banhado em suor frio, ele sabia que não podia ignorar o diário ou a conexão perturbadora que sentia com sua autora, há muito falecida. A sensação de urgência era esmagadora, e ele sabia que precisava agir. Ele tinha que saber o que aconteceu com Elisa. A necessidade de respostas era mais forte do que o medo, e ele estava determinado a descobrir a verdade. Movido pela necessidade de entender, de encontrar algum tipo de paz, Lucas começou a pesquisar a história da sua casa, determinado a descobrir a verdade por trás do desaparecimento de Elisa. Ele sabia que as respostas estavam lá fora, escondidas em algum lugar. Ele se debruçou sobre jornais antigos, registros empoeirados e fotografias desbotadas, procurando por qualquer menção à jovem ou ao seu destino. Cada pedaço de informação era um passo mais perto da verdade. Dias se transformavam em noites, enquanto Lucas se consumia em sua busca. A linha entre a realidade e o mundo aterrorizante do diário de Elisa se confundindo a cada hora que passava. Ele estava determinado a não parar até encontrar todas as respostas, mesmo que isso significasse enfrentar seus próprios medos mais profundos. À medida que Lucas mergulhava no mundo de Elisa, ele percebeu algo estranho acontecendo. A linha entre sua realidade e os eventos detalhados no diário começou a se confundir. As sombras pareciam se alongar em sua visão periférica, e sussurros pareciam dançar nos limites de sua audição. Ele começou a ter vislumbres fugazes de uma figura à espreita no canto do olho, uma figura que desaparecia tão rapidamente quanto aparecia. Certa noite, enquanto lia o relato de Elisa sobre um encontro particularmente assustador, Lucas sentiu um hálito gélido em sua nuca. Ele se virou, o coração martelando no peito, mas não encontrou nada. O quarto estava vazio, mas a sensação de estar sendo observado se intensificou, envolvendo-o como um sudário. Lucas tentou se convencer de que era apenas sua imaginação, alimentada pelas histórias sombrias do diário. Mas, à medida que os dias passavam, as ocorrências paranormais se tornavam mais frequentes, mais intensas. Objetos se moviam inexplicavelmente no meio da noite. O cheiro de lavanda, o perfume favorito de Elisa, segundo o diário, pairava pela casa nas horas mais estranhas. Lucas estava vivendo o pesadelo de Elisa, cada experiência aterradora o arrastando para mais perto do mistério do seu desaparecimento. O medo, cru e primal, começou a consumir Lucas. Ele sentia cada batida do coração como um tambor, ecoando em seus ouvidos, enquanto a escuridão ao seu redor parecia se fechar cada vez mais. Ele não estava mais apenas lendo sobre o terror de Elisa. Ele estava vivendo. Cada página do diário parecia ganhar vida, as palavras saltando do papel e se enraizando em sua mente. Uma noite, enquanto Lucas tentava dormir, com o diário aberto em sua mesa de cabeceira, ele ouviu um grito de gelar o sangue ecoando do sótão. O som era tão real, tão penetrante, que ele quase podia sentir a dor e o desespero na voz. Ele congelou, seu sangue se transformando em gelo em suas veias. O medo o paralisou. E por um momento, ele não conseguia se mover, apenas ouvir o eco do grito reverberando em sua mente. Aquele grito, cheio de terror cru, era a voz de Elisa. Ele reconheceu imediatamente, como se a tivesse ouvido antes, em algum lugar profundo de suas memórias. Ele se levantou num pulo da cama, o coração batendo forte contra as costelas, e correu em direção à porta do sótão. Cada passo parecia um esforço monumental, como se o ar ao seu redor estivesse se tornando mais denso. Sua mão tremia ao alcançar a maçaneta, o frio do metal enviando um choque de medo por seu corpo. Ele hesitou por um segundo, o terror quase o dominando, mas a curiosidade e a necessidade de respostas o empurraram adiante. O ar ficou pesado, denso com o cheiro de decomposição,
e a sensação avassaladora de pavor. Cada respiração era um esforço. O ar parecia carregado de uma energia maligna. Ele empurrou a porta, sua respiração presa na garganta. O rangido da porta parecia um grito de aviso, mas ele continuou, determinado a descobrir a verdade. O sótão estava mergulhado na escuridão. O único som, o rangido da velha casa ao seu redor. A escuridão parecia quase palpável, como se pudesse envolvê-lo a qualquer momento. Ele tateou em busca do interruptor de luz, sua mão se fechando no plástico frio. O clique do interruptor parecia ecoar no silêncio. Um som pequeno, mas cheio de esperança. Um fraco clarão revelou que o sótão estava vazio. A luz fraca apenas acentuava as sombras, criando formas que pareciam se mover na periferia de sua visão. No momento em que Lucas estava prestes a descartar o grito como um produto de sua imaginação, seu olhar pousou em uma mensagem, rabiscada no chão empoeirado com o que parecia ser sangue seco. As palavras pareciam pulsar com uma energia própria, como se estivessem vivas. "Não confie nas sombras", dizia. A mensagem era clara, mas o que significava? Quem a havia escrito? E por quê? A mensagem era assustadoramente semelhante a uma das últimas anotações de Elisa no diário. Cada palavra parecia ecoar em sua mente, aumentando seu medo e confusão. O coração de Lucas deu um salto no peito. Ele sentia como se estivesse à beira de um precipício, prestes a cair em um abismo de terror. Ele estava preso em um pesadelo, e a linha entre a realidade e o mundo aterrorizante do diário de Elisa havia desaparecido completamente. Cada sombra, cada som, parecia uma ameaça, e ele sabia que não havia como escapar.